Olá a todos os entusiastas da ficção científica, preparem-se para um mergulho profundo em Jurassic Park. Um filme? Um filme que revolucionou É verdade. os efeitos visuais e provocou debates acalorados sobre os limites da ciência. É isso aí. Hoje vamos explorar 3 aspectos fascinantes. A ciência por trás da clonagem de dinossauros, a ambição humana e suas consequências, e os dilemas éticos da manipulação genética. Nossa. Apertem os cintos porque essa jornada jurássica promete ser intensa. Com certeza. Vamos desvendar os mistérios científicos e as questões filosóficas que tornam Jurassic Park uma obra tão relevante até hoje. É isso aí. Comecemos então pela premissa fantástica do filme. Clonar dinossauros a partir de DNA fossilizado em âmbar. Sim. É claro que, na realidade, extrair DNA de mosquitos pré-históricos é impossível. Mas o filme usa essa ideia para nos transportar a um mundo onde o passado e o presente colidem. O que te fascina nessa ideia do ponto de vista científico? Olha, o que me intriga é como o filme usa a ciência real como base para construir uma narrativa ficcional. A clonagem e a engenharia genética são áreas complexas Sim. e promissoras, e Jurassic Park nos convida a imaginar as possibilidades, mas também os perigos dessas tecnologias. A pergunta central que o filme coloca pra gente é até onde podemos ir. Quais são as consequências de brincar de Deus? E essa pergunta se torna ainda mais relevante quando os dinossauros do parque começam a se reproduzir, desafiando o controle dos cientistas. Exatamente. A famosa frase, a vida encontrou um meio, representa essa imprevisibilidade da natureza. Por mais que a gente tente controlá-la, ela sempre busca um caminho. Sim. Como você interpreta essa mensagem no contexto da ciência e da ética? Olha a mensagem de que a vida encontra um meio. Nos lembra da complexidade, da imprevisibilidade dos sistemas naturais. A ciência nos permite avançar nosso conhecimento e manipular a vida de maneiras extraordinárias. Mas Jurassic Park serve como um alerta para os perigos da arrogância e da falta de precaução. A manipulação genética, por exemplo, pode ter consequências imprevistas e potencialmente desastrosas, se não for conduzida com responsabilidade. Falando em responsabilidade, a ambição humana é outro tema central do filme. John Hammond, o visionário por trás de Jurassic Park, personifica o sonho capitalista levado ao extremo. Sim. Ele está tão obcecado com o lucro e o espetáculo que ignora os alertas sobre os perigos de trazer dinossauros de volta à vida. É verdade. Como você analisa a figura de Hammond e sua relação com a ciência e o capitalismo? Hammond representa o lado sombrio da ambição humana. A busca pelo lucro e poder a qualquer custo. Sim. Ele acredita que pode controlar a natureza e usá-la para seus próprios fins sem considerar as consequências. E o filme nos mostra como essa arrogância pode ter resultados catastróficos. Jurassic Park é um alerta para os perigos do capitalismo desenfreado e da exploração da natureza sem limites. Em contraste com Hammond, temos o Dr. Ian Malcolm, um matemático cético que prevê o caos no parque. Sim. Ele representa a voz da razão alertando para a imprevisibilidade dos sistemas complexos. Verdade. Malcolm argumenta que a ciência deve ser guiada pela ética e pela cautela. E que a natureza não pode ser controlada como uma máquina. Como você vê o papel de Malcolm na trama e a importância da sua mensagem. Malcolm é a consciência crítica do filme. Sim. O contraponto à ambição desmedida de Hammond. Sua teoria do caos nos lembra que, mesmo sistemas mais cuidadosamente planejados, podem ser imprevisíveis. A ciência nos dá poder. Sim. Mas também nos impõe responsabilidade. A mensagem de Malcolm é atemporal. A natureza é poderosa e complexa. E devemos tratá-la com respeito e humildade. E não podemos esquecer da crítica social presente no filme. É verdade. Jurassic Park usa a alegoria do parque para questionar o consumismo desenfreado. A exploração da natureza e a busca incessante por lucro. Mesmo que isso coloque vidas em risco. Exatamente. Como se interpreta essa crítica no contexto da sociedade contemporânea? A crítica social de Jurassic Park é mais relevante do que nunca. Vivemos em uma era de avanços tecnológicos sem precedentes, mas também de crises ambientais e desigualdade social. O filme nos convida a refletir sobre os limites do progresso e a questionar se estamos construindo um futuro sustentável e justo. Jurassic Park nos confronta com dilemas éticos complexos. Sim. Nos desafiando a pensar sobre o papel da ciência e da tecnologia e da responsabilidade humana. É verdade. Mas o filme não nos dá respostas fáceis, preferindo apresentar a complexidade da situação e deixar espaço para a interpretação do público.
Sim. O que você acha dessa abordagem? Acho brilhante. A forma como Jurassic Park nos convida à reflexão sem ser panfletário. O filme nos apresenta diferentes perspectivas. Sim. E nos faz questionar nossas próprias crenças e valores. É um convite ao debate, à discussão crítica e à busca por soluções para os desafios do nosso tempo. É isso aí. É um filme que nos faz pensar. Que bom. É isso que a gente quer. #TTS The Deep Dive Episode 2025-010119, Part 2 of 3. E você que acha da crítica social presente em Jurassic Park? Acredita que o filme nos alerta para os perigos da nossa relação com a natureza e com o desenvolvimento tecnológico desenfreado? Sem dúvida, Jurassic Park funciona como um espelho da nossa sociedade, nos mostrando como a busca incessante por lucro e a falta de ética podem ter consequências desastrosas. O parque é uma metáfora para o nosso planeta onde a exploração desenfreada dos recursos naturais pode levar a um colapso ambiental. Sim. Mas o filme vai além da crítica ambiental. Ele também questiona o papel da mídia e como ela pode ser usada para manipular a opinião pública. É verdade, a propaganda do parque com o slogan 65 milhões de anos em produção ironiza a forma como a mídia muitas vezes mascara os riscos e promove uma imagem idealizada de grandes projetos como se quisessem nos cegar para as possíveis consequências. Exatamente, o filme nos faz questionar o que está por trás das grandes promessas e da publicidade chamativa. Será que estamos sendo manipulados para aceitar tecnologias e projetos que podem ser perigosos para a humanidade e para o planeta? Jurassic Park nos coloca frente a frente com dilemas éticos complexos, nos desafiando a pensar sobre o papel da ciência, da tecnologia e da responsabilidade humana. E o mais interessante é que o filme não nos dá respostas fáceis. É verdade. Spielberg nos apresenta a complexidade da situação, mostrando diferentes perspectivas e deixando espaço para que o público tire suas próprias conclusões. Ele nos leva a questionar. Temos o direito de trazer de volta espécies extintas. Quais as implicações para o ecossistema e para a nossa própria existência? São perguntas complexas que exigem uma análise cuidadosa dos prós e contras. E sim. A clonagem, por exemplo, pode ser uma ferramenta poderosa para a preservação de espécies ameaçadas, mas também pode ser usada para fins questionáveis. Com a criação de armas biológicas ou a manipulação da vida humana, é como se abríssemos uma caixa de Pandora com potencial imenso para o bem e para o mal. Com certeza, a responsabilidade de usar essa tecnologia de forma ética e consciente recai sobre nós, a humanidade. Precisamos de um debate público amplo e informado sobre os avanços da biotecnologia para que possamos tomar decisões coletivas e garantir que a ciência seja usada para o benefício da humanidade e do planeta. E Jurassic Park nos ajuda a iniciar essa conversa. Sim. Nos mostrando os possíveis cenários e as consequências de nossas escolhas. O filme funciona como um alerta, nos lembrando que a ciência sem ética pode levar a resultados catastróficos. E que a natureza, por mais que tentemos controlá-la, sempre encontrará um meio de se impor. Exatamente. A vida encontra um meio. Essa frase resume a essência do filme: a natureza é poderosa e imprevisível e devemos tratá-la com respeito e cautela. Afinal, somos parte dela e não seus donos. Por mais fascinantes que sejam os dinossauros, talvez seja melhor deixá-los no passado. Mas e o impacto cultural de Jurassic Park? O filme inspirou livros, jogos, brinquedos e continuações que expandiram o universo jurássico. Com certeza, o sucesso de Jurassic Park foi estrondoso, se tornando um fenômeno da cultura pop. O filme reacendeu o fascínio do público pelos dinossauros, inspirando uma nova geração de paleontólogos e entusiastas da pré-história. O legado de Jurassic Park continua vivo até hoje com o lançamento de novas produções que exploram o universo dos dinossauros. O filme de 1993 se tornou um marco na história do cinema, influenciando gerações de cineastas e inspirando a criação de efeitos visuais cada vez mais realistas. E o interessante é que, mesmo com os avanços da tecnologia, o primeiro Jurassic Park continua impressionando pela qualidade dos efeitos especiais e pela narrativa envolvente. É um clássico que resiste ao tempo e que nunca perde a sua capacidade de nos transportar para um mundo mágico e perigoso. E isso se deve, em grande parte, à genialidade de Steven Spielberg. Sim. O diretor conseguiu equilibrar momentos de ação e suspense com reflexões profundas sobre a ciência, ética e natureza humana. É um filme que diverte, emociona e nos faz pensar tudo ao mesmo tempo. Sem dúvida, Spielberg é um mestre em criar histórias que cativam o público de todas as idades. E Jurassic Park é um dos seus maiores triunfos. Um filme que marcou a história do cinema e que continua a ser celebrado como uma obra-prima. É verdade. Além do talento de Spielberg, o filme contou com um elenco de peso com atuações memoráveis de Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum e Richard Attenborough. Sim!
Cada personagem contribuiu para criar um universo rico e complexo que nos envolve do início ao fim. E não podemos esquecer da trilha sonora épica de John Williams, que se tornou tão icônica quanto os próprios dinossauros. As melodias grandiosas e emocionantes intensificam os momentos de suspense e nos transportam para o mundo jurássico. A música é um elemento fundamental na narrativa de Jurassic Park, criando uma atmosfera mágica e envolvente. É impossível imaginar o filme sem a trilha sonora de John Williams, que se tornou um clássico instantâneo. E o que dizer do design de som do filme? Nossa. Os rugidos do T-Rex, os passos pesados dos dinossauros herbívoros, os gritos de terror dos personagens. Sim. Tudo contribui para criar uma experiência sensorial, imersiva e inesquecível. O trabalho de som de Jurassic Park é realmente impecável, utilizando as mais avançadas tecnologias da época para criar uma atmosfera realista e assustadora. Os sons dos dinossauros em particular são tão convincentes que nos fazem acreditar que essas criaturas realmente estão ali à espreita. A fotografia de Jurassic Park também merece destaque. As cenas na floresta com a luz do sol filtrando pelas árvores criam uma atmosfera mágica e misteriosa, e os planos abertos que mostram a grandiosidade do Parque dos Dinossauros são de tirar o fôlego. A fotografia de Jurassic Park é, sem dúvida, um dos seus pontos fortes, capturando a beleza da natureza e o terror dos dinossauros com maestria. O filme utiliza a luz, as sombras e as cores para criar uma atmosfera densa e envolvente que nos mantém presos à tela do início ao fim. E falando em manter o público preso à tela, Jurassic Park é um mestre em criar momentos de suspense e tensão. A cena em que os personagens se escondem do T-Rex no Jeep, por exemplo, é de roer as unhas. Com certeza, Spielberg domina a arte do suspense como poucos, utilizando recursos como o silêncio, a câmera lenta e a trilha sonora para criar momentos de pura tensão e adrenalina. E o que dizer da cena em que os Velociraptors caçam as crianças na cozinha é um dos momentos mais tensos e assustadores do filme que nos deixa sem fôlego até o último segundo. Os Velociraptors se tornaram um dos símbolos de Jurassic Park, representando a inteligência e a ferocidade dos dinossauros predadores. A cena na cozinha é um exemplo clássico de como o filme utiliza a escuridão, o som e os movimentos rápidos para criar uma atmosfera de terror claustrofóbico. Jurassic Park é sem dúvida um marco na história do cinema, um filme que revolucionou os efeitos especiais, a narrativa de aventura e a forma como vemos os dinossauros. E além de ser um grande entretenimento, Jurassic Park também nos leva a refletir sobre questões éticas e sociais importantes, como a relação entre a humanidade e a natureza, os limites da ciência e a responsabilidade que temos com o futuro do nosso planeta. É um filme que continua a nos fascinar e a nos provocar reflexões mesmo décadas após o seu lançamento. Jurassic Park é um clássico temporal que merece ser revisitado e celebrado por todas as gerações. E por falar em legado, você se lembra do impacto que Jurassic Park teve na sua vida? #TTS The Deep Dive Episode 2025-0119 Part 3 of 3? Lembro como se fosse ontem a primeira vez que eu vi Jurassic Park no cinema. Aquela sensação de estar diante de um mundo perdido, sabe? Habitado por criaturas gigantescas. Fascinante, foi uma experiência cinematográfica única. Sim. Que despertou em mim a paixão por ciência, aventura e, claro, pelos dinossauros. Com certeza, Jurassic Park marcou a infância e a adolescência de muita gente, inspirando sonhos, pesquisas e até mesmo a escolha de uma profissão. É verdade. Incrível pensar em quantos paleontólogos, biólogos e geneticistas não foram influenciados por esse filme, não? Pois é, o mais interessante é que, mesmo com o passar dos anos, o filme continua a encantar novas gerações. A magia de Jurassic Park é realmente atemporal. Exatamente. A história, os personagens, os efeitos visuais, a trilha sonora. Sim. Tudo em Jurassic Park contribui para criar uma experiência cinematográfica completa. Inesquecível, um daqueles filmes que a gente assiste e reassiste, sempre descobrindo novos detalhes e nuances. E o mais importante é que Jurassic Park vai além do puro entretenimento. Sim. Ele nos faz refletir sobre questões éticas e sociais importantes. Verdade. É um filme que nos diverte, nos emociona e nos faz pensar tudo ao mesmo tempo. Concordo plenamente, Jurassic Park é uma obra-prima do cinema, um marco na história da cultura pop. E um convite à reflexão sobre o nosso lugar no mundo e a nossa responsabilidade com o futuro do planeta. É isso aí para finalizarmos o nosso mergulho profundo em Jurassic Park. Eu deixo uma pergunta para você, nosso ouvinte. Sim. Qual é o seu momento favorito do filme? O que mais te impactou nessa aventura jurássica? Compartilhe conosco suas impressões, teorias e lembranças. Esperamos que tenham apreciado este mergulho profundo em Jurassic Park. Até a próxima.